Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 210, quarta temporada, né, ano de 2024. Eu sou André Cantoni e olha aí, para a grata satisfação de vocês, a Joyce Morastoni está de volta aqui nos acompanhando na operação, né? Mas também mandar um abraço pro Heinz, que também está fazendo essa ponta aí, né, de vez em quando ajudando a gente aí. Só que a Joyce está sem microfone, mas ela está gesticulando aqui, que está mandando um beijo para todo mundo que acompanha e que sente falta dela aqui nos comentários, né? Com a chamada voz da consciência, né? Para quem aí acompanha o Blumencast há mais tempo, certo? Hoje, então, estamos recebendo aqui, né, também com uma grata satisfação, um dos vereadores, um dos jovens vereadores da cidade de Blumenau, um dos 15. Ele que vai contar um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória, um pouquinho aí da sua biografia. Já estávamos conversando um pouquinho aqui, trocando uma ideia, estava bem legal. E por quê? Porque estamos fazendo a finalização, né, dessa legislatura, que vai ocorrer agora em outubro, né, de 2024. Na verdade, eles vão até dezembro, né, até dia 31 de dezembro, e aí começa, né, uma nova legislatura a partir de janeiro de 2025, e a gente faz questão de trazer aí, já trazemos, né, já estamos trazendo desde que o Blumencast começou a trazer os vereadores da cidade de Blumenau aqui para bater um papo, para conhecer, e temos essa missão aí de concluir, né, antes inclusive do período eleitoral aí, para que a gente possa entender o que cada um fez, quais são aí as perspectivas de futuro, as entregas, né? Enfim, para que você aí, que é, né, cidadão blumenauense, tenha um pouco mais aí de conhecimento sobre quem são os nossos políticos também além da tribuna, além da Câmara Municipal, certo? Hoje, então, estamos aí com o vereador Diego Nasato, do Partido Novo, e eu dou boas-vindas a ele. Seja muito bem-vindo ao Blumencast, Diego. Na verdade, o prazer é todo meu, uma alegria estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Cumprimento todos os espectadores, a Joyce, o Leonardo que estão aqui, então acho que vai ser um tempo bacana juntos. Vai ser muito legal. A gente estava conversando, né, Diego, que o bacana do podcast é que tem esse tempo, né? A gente consegue conhecer o Diego além da tribuna, além de ser vereador, né? Coisa que às vezes numa matéria, numa reportagem é muito ali papum, né? 3, 4 perguntinhas sobre uma determinada problemática do município, você vai e responde sobre aquilo, né? E aqui eu acho que a gente vai ter essa oportunidade de te conhecer melhor, né? Com certeza. Na verdade, quando a gente faz uma entrevista convencional, 30 segundos, 1 minuto e 30 no máximo, é para fazer um comentário, é jogo rápido. E na rede social existe uma disputa pelos primeiros 3 segundos de atenção de alguém, né? Então, geralmente também tem que ser uma coisa rápida. O Reels é de 1 minuto e 30. Então, acho que esse tempo de 1 hora e 30 é essencial para as pessoas conhecerem de verdade a sua personalidade, de onde você veio e criar alguma empatia ou não por aquela figura. É verdade, é isso aí. Então, gente, vou pedir para vocês aí se inscreverem, ó, já passou de 3 segundos aqui, então se você tá, né, acima de 3 segundos, já tá aqui com a gente, se inscreva no canal do Blumencast, episódios semanais inéditos, sempre trazendo uma pessoa relevante aqui, importante. Diego me falou, poxa, tô me sentindo aqui importante, né? Não, vocês não convidam qualquer um, realmente, pessoas relevantes aqui que constroem, né, junto com muitas outras aí, a história e a cidade de Blumenau. Então já se inscreva, deixe seu like, comente aí se você acompanha o trabalho do vereador Diego Nasato, né, também é importante aí, vamos conversar aí também nos comentários. Lembrando também que a gente tem a nossa rede social, né, que é o @Blumencast, então lá a gente coloca várias dicas de onde ir, o que fazer. A gente também publica muitas curiosidades sobre a história de Blumenau de uma forma super dinâmica, didática, espontânea. E também a gente coloca os teasers, né, que é uma espécie aí de cortes de como é que foi o papo aqui, para que você possa se interessar por aquele convidado e aí assistir o episódio na íntegra no YouTube e nas plataformas de áudio, tá? Então também, se você está escutando aí a gente pelas plataformas como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, também a gente agradece muito, certo? E temos o canal de cortes, que agora sim estamos retomando o canal de cortes. Então cortes aí não é só toda semana, mas é praticamente quase que todo dia cortes dos nossos convidados, né? Tanto dos mais antigos, que foi da onde a gente parou, que a gente não conseguia mais dar conta pela falta de tempo, mas também agora, né, já dos recentes, então do Diego, provavelmente essa semana já vai ter aí os cortes de tudo que a gente for falar aqui, né? Que é uma forma também mais rápida aí de você se interessar por algum tema específico que a gente vier abordar aqui, tá?
Temos os assinantes, né, do Instagram, então se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso propósito e quer apoiar o canal do Blumencast, você pode entrar lá no Instagram e tem uma aba chamada Assinantes. Se couber no seu bolso, a gente fica muito feliz e você com certeza será muito bem-vindo. E também agradecer a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento aqui da nossa cidade, sujou, lavou. E Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, boa vida. Lembrando também que a gente está gravando aqui nos estúdios da Rádio Mix Blumenau, que fica na Vila Germânica. Se você aí quiser, né, fazer o seu próprio podcast, você pode fazer a sublocação aqui do estúdio, tá? Tem a operação, você pode, né, enfim, tem todos os equipamentos aqui completos para que você possa gerar mais conteúdo digital para o seu canal, certo? Vamos que vamos então, Diego Nasato, queremos lhe conhecer, cara, e a nossa primeira pergunta sempre é a seguinte: você nasceu em Blumenau? Blumenauense de corpo e alma, nascido aqui em 1993. Eu sou de 91, eu sou 2 anos mais velho, então, mas estamos ali. Tá ali, experiente. E passei toda a minha infância ali na região do Baden-Furt, onde a minha família tem um negócio há algum tempo. Mas os meus pais não são blumenauenses. Apesar de estarem aqui há mais de 40 anos, vieram do Alto Vale. De onde? Minha mãe é taioense, lá do Morro da Palha. E o meu pai nasceu no interior de Rio do Oeste, lá num lugar chamado Toca Grande, parece que é. Grande, Eu já tive a oportunidade de conhecer lá a Toca. É um lugar que meu pai sente um carinho muito grande, porque lá ele passou o início da infância dele. Dificuldades da vida passaram lá também. E daí eles se conheceram lá em Taió, quando meu pai, ainda criança, se mudou lá para a região do Morro da Palha também. Entendi. Então é um casamento já de muitos anos, né? Verdade. Casaram-se... Já fizeram boda de prata com certeza, porque se tu tens 30 e pouco, né? Tens 30. Meu pai... Ele casou-se no dia do aniversário dele de 21 anos. Isso foi no dia 15 de julho de 1978. Então são 46 anos esse ano, né? Essa minha matemática ainda tá ajudando. Eu sou de humanas, né? Então eu já sei que tu fez administração, então tu tem melhor contato com cálculos do que eu. Pode ser. Já vi que tu também é bem focado em datas, né? Tu memoriza bem as datas. Eu tenho facilidade com números, isso é uma característica minha. E outra curiosidade, tenho muita facilidade de memorizar assim, nomes e outras curiosidades. Quando eu era criança, voltando a falar da infância, né? Eu pedia para minha mãe me dar de aniversário atlas geográfico, mapas. Isso aí sempre foi uma paixão que eu tinha, junto com dinossauros. Quem me conhece de criança sabia. Chocolate surpresa ou não? Com certeza. Olha! Aquele álbum de figurinhas. Pô, show de bola. Fiquei triste quando tiraram os dinossauros e colocaram outros bichinhos, né? Sim. E daí eu observava aqueles mapas e ficava olhando eles o tempo inteiro e aprendi ali com 8 anos de idade a capital de mais de 150 países e memorizei até hoje. Então eu tenho facilidade com essas coisas. E isso aí é uma coisa bacana também, assim, que eu também tive essa vontade, essa curiosidade, assim, também ficava lá gravando, interessante, né, coisa da nossa geração, assim, né, porque eu também tinha muito essa questão, assim, então geografia pra mim é uma coisa que eu gosto muito, né, memorizei as capitais do Brasil, as capitais de outros países, enfim, acho que não consegui digamos assim, manter um pouco dessa memória, né? Eu acabei, assim, não praticando essa memória, né? Então, alguns eu esqueci, assim. Mas é muito legal, porque às vezes a gente vê uma reportagem na TV, uma reportagem internacional que acontece, em tal cidade, tá? Mas ela fica em que país, né? Senão a gente fica que nem o seu Madruga lá falando que a Europa é a capital da França, né? Eu acho que a curiosidade tira a gente da ignorância. E no caso da minha infância, eu acho que da maioria das crianças, dos jovens é assim, a gente passa por fases, né? Eu comecei gostando muito de dinossauros, daí os livros não eram sobre geografia, eram sobre dinossauros, a história deles. E daí aquilo ali foi virando brinquedinho de dinossauro, apresentação de dinossauro, mas daqui a pouco eu troquei de interesse. Sim. Eu fui para a parte de geografia, atlas, mapas, curiosidades. Teve uma fase também que eu gostei muito de estudar, por curiosidade, o universo, Via Láctea, aquela coisa arada toda. E daí, depois veio a geografia, e com a geografia vem a geopolítica, e logo em seguida vem a política. Então foram essas as minhas fases. Ali, caminho natural, né? No início da faculdade que eu comecei a ter noção do que é posicionamento ideológico,
E tudo começou a se conectar de certa forma, porque quando a gente fala de política, não tem como você não englobar, por exemplo, economia, filosofia, ética. Tudo isso caminha junto. E quando a gente começa a ter uma visão política orientada por livros e ideologia, tudo faz mais sentido. E eu vejo que a gente carece muito no Brasil, ao longo do tempo, isso foi dessa forma, mas tem melhorado, de lideranças políticas que têm posicionamentos com base em uma visão ideológica. É isso que me levou, por exemplo, a filiar-me ao Partido Novo, convicção ideológica, e não simplesmente escolher uma legenda. Naquela oportunidade que me filiei, achei que era aquilo que eu mais me identificava. E assim tem sido. Cara, que interessante. E aí, já que a gente é mais ou menos da mesma época, eu acredito, e somos curiosos, natos, né? Acredito que tu tenhas assistido aí programas na TV parecidos com os meus, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, que sempre tinha, né, uma experiência. Não sei se tu chegou a assistir o Mundo de Bigman também, que passava acho que no Discovery. Enfim, tinha uns programas legais assim que eram extremamente lúdicos, né? Eu não tive oportunidade, mas eu tinha amigos que assinavam revista Recreio, tinha aquela revista Amiguinho Feliz, que falava muito sobre também a parte de astronomia, os planetas e, né, os astros e tudo mais. Como é que foi isso? Eu também não era assinante de nenhuma dessas revistas, mas eu gostava demais delas. Então, quando eu ia na casa de algum colega que tinha, era o hobby ficar folhando aquelas revistas, respondendo os quiz que tinha. É verdade. Porque naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet. Na verdade, eu só fui ter o meu primeiro computador com internet discada. Eu acho que eu já estava perto de uns 10 anos de idade. Sim. Então, demorou bastante. E daí, até jogar um videogame era mais gostoso, porque a gente não precisava procurar no Google, ou melhor, não tinha acesso a procurar no Google como que conseguia passar aquele desafio, aquele segredo. Ou fazer jogando Resident magia. Evil, sabe? Sim, Resident Evil era um jogo de muita charada. Aham. E hoje eu acho que um jogo desse não faz o menor sentido, porque a pessoa vai lá no Google e responde a charada rapidinho. Perde a graça, né? Então foi uma infância bacana. A minha época foi de Mortal Kombat, e aí só que aí tinha as revistas especializadas na magia. Meia lua pra baixo, não sei o que lá. Dava pra vender. Dava pra vender isso aí também, né, cara? E aí o único problema é que, assim, não tinha o Google, né, pra atrapalhar nessa magia, mas tinha, no caso eu tinha Super Nintendo, tinha o problema da fita, né, de dar uma travada, aí você ter que tirar, soprar ela e colocar de novo e perder a fase, né? Pô, mas que nostalgia, né? Eu fazia a mesma coisa e meu jogo era o Super Mario World. Isso aí tem que ser, senão não é noventista. E eu lembro de ficar me arrebentando pra passar aquela fase lá, mas hoje eu tiraria de letra. Pena que não tem mais o Super Nintendo. É verdade, verdade. Tem uns pendrivezinhos agora que tu coloca na TV. Será que é bom aquilo ali? Cara, eu já testei. Eu não gostei muito. Ele tem um delayzinho, mas tem alguns que vendem aí dizem que não tem o delayzinho, mas eu realmente eu sou da velha guarda, digamos assim, do console mesmo, né, cara, o da fita, do cartucho, né, ali. Eu preciso admitir que na época da faculdade eu tava com tanta saudade de jogar um game ali do Super Nintendo que eu procurei na internet como eu deveria fazer, e olha que eu sou um cara analógico, tá? Eu não me dou bem com o mundo digital. E, poxa, como é que eu faço para jogar? Eu baixei um negócio ali, daí eu baixei outro, baixei uns 3 programas diferentes, misturei os 3 e consegui jogar no meu notebook. Olha só. Com um controle de PlayStation 3 ligado. E daí deu certo e era a sensação lá na faculdade, a galera jogando Super Nintendo. E matando a saudade. Notebook, é verdade. Cara, que massa. É isso aí. E deixa eu te perguntar, tu falou dos teus pais, né, onde eles nasceram, por que eles vieram para Blumenau e com o que eles trabalhavam? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são filhos de colonos, pessoal da roça mesmo. Então, naquela época, minha mãe nasceu em 1960 e meu pai em 57. Eles ainda eram da agricultura de subsistência. Sim. Não existia uma integração do mercado formal de trabalho, não existia uma integração... cooperativa, né? Exatamente. Era só plantar para comer. E é algo que é antieconômico, no meu ponto de vista, porque tu não está integrado à cadeia global de provisão. E como é que você vai ser competitivo? Na verdade, você vai viver um circuito de miséria. Ao longo de décadas, isso foi a miséria do Brasil. E até eu acho um pouco controverso, e aqui faço um comentário de maneira bem tranquila, quando o governo subsidia, de certa forma, a agricultura familiar, desde que ela não esteja associada, por exemplo, a uma cooperativa. Porque você está perpetuando a pessoa nesse modelo que não é produtivo. Então, a pessoa ficar produzindo um aipim, alguma coisa assim, só para sobreviver, não é razoável. Ela precisa ser integrada à sociedade. Então, essa é a minha crítica ao financiamento generalista da agricultura familiar.
familiar do Brasil. E daí eles acabaram saindo do interior em busca de oportunidade. Meu pai, de maneira muito humilde, ele jovem saiu, sem saber se iria para o Rio Grande do Sul, que ele ouvia falar que era uma terra de oportunidades, ou para a região do litoral de Santa Catarina, e acabou que ele decidiu vir para Blumenau, porque já tinha alguns conhecidos aqui que poderiam dar algum suporte, mas veio tentando a sorte, literalmente. Meu pai, ele caçou borboletas para vender elas. Caramba, a gente e já ter o dinheiro de vir para Blumenau. A gente teve uma convidada, até mandar um beijo para ela, a dona Zeli, que é muito conhecida nas redes sociais, aí é uma influenciadora de mais de 60 anos, como diz ela, medicada e controlada. Ela fez isso, cara. Ela tinha uma penca de irmãos, e aí ela era uma das mais novas, e ela não chegava o dinheiro até ela, né, para que ela pudesse comprar algumas coisas que ela gostava. Eu queria uma calça nova. Ela caçava a borboleta junto com a irmã dela, vendia a borboleta para comprar o que ela queria. Então, teu pai também fez isso. Exatamente. Isso prova que é um negócio que realmente existia, né? Porque parece algo tão distante. É verdade. E certamente hoje é o maior tabu, né? Do ponto de vista ambiental não é legal, do ponto de vista moral a gente já evoluiu nesse sentido. Eu até acho que, assim, até uma questão... Claro, hoje em dia tu tem muito mais outras ferramentas, oportunidade para te monetizar, né? Naquela época não se tinha tanto. Mas acho que até a questão mesmo de demanda. Não existe muita borboleta. A gente não consegue mais ver tanta borboleta como se via antigamente, né? Borboletas das mais variadas cores, tamanhos, né? Verdade. E mesmo eu sendo jovem, viu, André? Eu percebo que aqui na nossa cidade não tem mais tantos insetos em geral, porque quando eu era criança lá no Badenfurt, à noite a gente via aquela revoada de insetos, pequenos besouros, e vinham dentro de casa, e não vejo mais isso. Vagalume, né? Exatamente. Lembra? Pô, cara, eu via muito, meu pai morou uma época na Itopavazinha também, muito vagalume à noite e não se vê mais. Eu acho que isso é um efeito da urbanização da cidade, natural, mas também deve ter algum efeito do uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Sim. Acho que isso tem um impacto também. Sim, com certeza. E ainda assim, graças a Deus, uma coisa que ainda a gente não perdeu é no verão, né, o final da tarde, o canto das cigarras, né? Cara, isso é muito nostálgico, né? A gente lembra, assim, das noites de Natal, que a gente ficava esperando o Papai Noel chegar, e aí aquele zumbido, né? Aquele cantar da cigarra, né? Cara, isso é tão gostoso que fez com que eu saísse do meu apartamento, lá na região do Salto do Norte, e procurasse um lugar mais retirado para fazer com que a minha filha cresça com uma infância mais saudável, com mais espaço. E agora, há pouco tempo, eu me mudei para o bairro Texto Salto, e acho que as tardes de verão serão um pouco mais barulhentas, com mais cigarras. Então, isso eu acho que faz muita diferença na criação de uma família. Vai ficar aquela memória afetiva de alguma coisa. Um canto de um passarinho, a gente já tá vendo passarinhos que eu nunca tinha visto na vida, olha só, né? E tá sendo uma experiência bem legal. Cara, que massa. Tá, e aí teus pais, teu pai, no caso, caçou borboleta, né? Pra, de certa forma, se financiar para vir para cá. E ele veio para cá sem a minha mãe, num primeiro momento, né? Mas existia um compromisso, um namoro. Não conheço tão bem a história deles, assim, né? Mas ele veio primeiro para Blumenau, conseguiu se estabilizar aqui de alguma forma, começou a pagar uma pensão para ter onde morar, e daí tocou a vida, e depois a minha mãe veio. Mas eles casaram em Taió. Sim. E assim foi indo, ele chegou a morar no bairro Garcia, no bairro Fortaleza, mas sempre com a visão de que ele queria estar na região norte da cidade, olha só, né? Visionário, porque ele sabia que era a fronteira de expansão da cidade. Isso há uns 50 anos, né? Então teve uma visão acertada nesse sentido. Aqui ele foi para alguma empresa têxtil, porque geralmente acontece isso, né? O colono vem do Alto Vale, chega aqui, ele quer a vida da cidade grande, né? Empresa Perfeito. Têxtil. Ele trabalhou na Teca, e ele fala com muito orgulho que ele foi um dos primeiros de origem italiana, um dos primeiros de origem não germânica que trabalhou lá na Teca. E lá que ele ganhou o apelido de italiano, porque o meu pai, ninguém sabe o nome dele na região. Ele é muito conhecido porque tem comércio no bairro, aquela coisa toda, mas todo mundo conhece ele como o seu italiano, e assim que ele batizou o restaurante dele, restaurante Rancho do Italiano, comida caseira do fogão a lenha. Olha, onde é que fica? No Badenfurt, né? Fica na rua Henry Schemmer. Henry Schemmer, cara. Que legal aí, ó. Então já fica uma dica aí pra quem quiser, né? E lá estamos há 31 anos. Caramba.
naquele ponto comercial, mas como restaurante são 20 anos. É que antes, meu pai tocou o bar que tinha lá, uma cancha de bote, começou como muitos pequenos empresários da cidade, chegou a ter mercearia um tempo, e daí ele... Transformou em restaurante. Exatamente. Cara, que legal. E a tua mãe sempre acompanhando. Ela já foi cuidando dos filhos, não sei se tu é o único ou se tens irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e tenho uma irmã mais nova. Tanto eu quanto a minha irmã mais nova, a gente sempre teve relação direta com o negócio da família. Eu sempre trabalhei atendendo os clientes. Como é um restaurante de fogão a lenha, a gente vai junto, eu e meu pai, comprar eucalipto para trazer para lá e organiza. E essa sempre foi a nossa realidade. E é ali que eu fui obrigado, na verdade, a deixar a timidez de lado. Até estava comentando com o Leonardo esses dias que eu fui uma criança, um jovem adolescente absolutamente tímido, muito introvertido. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Lá no ensino fundamental, eu era o rapaz que tinha um lanche roubado. Batiam em mim e roubavam um lanche, entendeu? Tu era o do Cris lá, do Todo Mundo Odeia o Cris. Exatamente. Era o Greg. E daí eu... trabalhando em contato direto com o público, meu pai me ajudou muito nisso também, me colocando no fogo, porque acho que é no fogo que a gente é forjado, né? Ele disse, Diego, vem cá, você tem mais estudo do que eu, porque meu pai não teve tanta oportunidade de ir à escola, ele não cumpriu nem ensino fundamental, né? Então agora você vai conversar aqui com a contabilidade sobre as coisas da empresa, impostos, folha de pagamento, tudo isso agora você toca. E eu tinha ali o início da adolescência, daí ele acabou forjando eu no fogo, banco, aqui tá o dinheiro, faz o depósito, paga esse boleto. E eu vejo que muitos dos jovens hoje não passam por nada disso. Eles vêm de uma infância ganhando um carinho na cabeça do pai e da mãe, passam por uma adolescência igual e entram no mercado de trabalho e depois são impactados. Exato. Porque acham que o mercado de trabalho vai também passar a mão na cabeça de alguém. São atirados aos leões mesmo, né? E aí tem essa questão que tu acabou de falar, que tu sentiu isso na tua infância e tu tá retransmitindo isso pra tua filha, né? Tu falou ali das cigarras e tal. Olha só a tua preocupação de mudar de casa para que ela tenha coisas, memórias afetivas, né, importantes, né, do meio ambiente e tudo mais, mas eu tenho certeza que se tu já tens essa visão para com as coisas simples, tu também vai ter essa questão de dar certas responsabilidades, claro que, né, sempre equivalente, né, à capacidade cognitiva à medida que ela for crescendo. E hoje, infelizmente, a gente sente que essa geração ela é colocada totalmente isolada, né? Nada pode, elas são colocadas numa redoma de vidro. Quando chega ali na fase do início da adolescência, elas ficam altamente isoladas, porque daí ficam muito presas a redes sociais, jogos e tudo mais. Não tem esse compromisso, é uma dificuldade enorme, né? Fazer a pessoa, o jovem lavar uma louça, secar uma louça, coisa que a gente já fazia, né, desde muito cedo. E parece papo de velho, mas é verdade, né, cara? Pô, a gente ouvia isso dos nossos pais e agora a gente tá falando, né? E a gente fica realmente preocupado porque a gente vê o jovem indo para o mercado de trabalho totalmente despreparado, né? Ele não sabe lavar uma louça, ele não sabe mexer com dinheiro, né? Ele só sabe mexer em cripto, né? Então é uma coisa muito... Ele parece que não teve assim uma transição. Nós tivemos uma transição, né, do analógico para o digital, né? Nós vivenciamos essa virada, né, de chave com a tecnologia, com a internet, com a informática, né? E eles, como já nasceram nesse meio assim, eles meio que não foram instigados a dar um passo para trás e ver como é que era, para entender da onde que veio. É mais ou menos o que tu fez com a geografia, com a geopolítica, até chegar na política. Tu deu alguns passos atrás para entender, para que daí tu fosse para frente, né, com o teu propósito, né? Eu vejo que o desenvolvimento de uma pessoa, ele é um processo longo. Na verdade, é um processo contínuo, né? A gente se desenvolve o tempo inteiro. E eu tenho a impressão que, no caso da maioria dos jovens, o pai e a mãe acham que vão ficar com esse jovem sob sua tutela até os 18 anos, ou 21, ou 30, como a gente vê em alguns casos, né? E, de repente, ele vai para o mercado de trabalho. Tem que ter alguma coisa antes. E eu acho que é muito falho esse mecanismo legal, por exemplo, que atrapalha quem quer trabalhar mais cedo, né? A gente tem casos de pessoas que poderiam estar trabalhando e ajudando a sustentar sua família com 14 anos, e o mercado de trabalho é muito engessado para esse jovem aprendiz. Deveria ter mais facilidade nesse sentido. E tem muitos trabalhos que antes dos 18 você nem pode atuar, né? Porque oferece algum risco. Acho que se for um risco medido e se tiver, por exemplo, o EPI adequado,
deveria ter essa oportunidade. E mais do que isso, responsabilidade do pai e da mãe em dar certas autonomias à criança, ao jovem. Porque é um tema complexo, né? A gente fala que uma criança, um jovem não pode ficar sem supervisão dos seus pais, né? Mas as pessoas estão no mercado de trabalho, o pai e a mãe trabalhando para colocar o pão de cada dia na sua mesa, e com quem que vai ficar essa criança? Então ela já parte daí que o papel diz uma coisa, mas o mundo real é outra, né? E tem um negócio que eu vi em algum vídeo há algum tempo, e o cidadão falava que ele consegue medir que uma cidade deu certo ou não se as suas crianças vão por conta própria para a escola. Olha só que legal, né? Porque se os pais conseguem ter segurança de que seus filhos estão indo por conta própria, ou a pé ou de bicicleta para a escola, quer dizer que a cidade deu certo. A gente não está fazendo uma cidade muito agressiva para as crianças e está garantindo a confiança dos seus pais que ali estão. E eu comecei a pensar, poxa, pior que é verdade, né? Interessante. Então, delega de certa forma uma responsabilidade para a criança, porque com 8 anos de idade, eu acho que dependendo de onde você mora, tem condição sim de ir andando para a escola. Eu também pegava o ônibus a pé sozinho. quanto o ônibus também. E a gente está tendo hoje uma geração que o pai e a mãe levam a criança para a escola, busca, a gente vê congestionamentos enormes aqui no centro da cidade, de gente indo buscar seus filhos ou não. Mas por que uma criança de 10 ou 12 anos não pode pegar um ônibus sozinho? Exato. Será que a gente está tão mal assim? Faz muito sentido. E tem essa questão tanto da segurança quanto realmente da parte da criança, né? Da responsabilidade da criança, dela não se desviar. E ela não matar a aula, né? Exatamente. E ela vai estar desenvolvendo aquela capacidade de escolher. Eu vou escolher pegar esse ônibus agora ou vou escolher pegar o próximo? Exato. E isso é a formação dela. Porque isso vai gerando consequências, né? Cheguei no horário na aula, beleza, consegui fazer. Cheguei atrasado na aula, já não vou pegar a primeira aula, já não vou passar de ano, né? Já não vou fazer aquela prova e tudo mais. Então, já começa... Eu acho que isso é muito importante, né? A criança saber que cada ato gera uma consequência, né? Porque isso aí, às vezes, os jovens de hoje, eles não entendem o que é isso, que cada ato vai gerar uma consequência, né? E assim... Pode ser que algo saia do programado, né? A criança foi sozinha de ônibus para a escola e esqueceu de levar um guarda-chuva. E dela vai se molhar um pouquinho. Só que isso faz parte da formação, né? E eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo a gente agora que leva o seu filho para a escola todos os dias, busca e deve estar se sentindo provocado. E eu provoco mesmo. Convide seu filho a experimentar o que é a Blue Mob. Vai lá. Tem uma experiência de vida um pouquinho diferente, isso vai ajudar na formação dele, ele vai ver pessoas que ele não vê todos os dias, e a gente fala tanto... Da socialização é muito importante. Porque querendo ou não, a gente acaba vivendo numa bolha quando a gente não participa de tudo, né? E dentro do ônibus você vai ver pessoas de todas as classes sociais, pessoas com eventualmente alguma dificuldade, deficiência, exatamente. Então a criança, o jovem, precisa ser exposto a isso para aprender a lidar com adversidades, aprender a fazer um cálculo do que ele deve tomar de atitude. Se ele perdeu o ponto de ônibus, ele vai parar no próximo e vai dar um jeito. E daí, quando ele tiver 18, 19 anos, ele não vai precisar ir para entrevista de emprego acompanhado do pai e da mãe, que a gente está vendo isso hoje. É verdade. Tudo no final das contas, a gente resume a experiência, né? É muito importante e dar essa liberdade de experienciar, né? Errar, machucar o joelho, cair de bicicleta, ralar, né? O braço, o cotovelo. Cara, a gente aí, eu tenho certeza que tu também é cheio de cicatriz, né, cara? O joelho vivia ralado, o cotovelo. Cara, isso aí é a vida, né? Se tu não fizer, a vida vai fazer por ti, né? Então é uma... Tem um ditado que diz, o que não te mata te torna mais forte. E tem música assim também, né? Eu lembrei agora também de uma vez que eu e minha esposa, a gente casou, mas a gente não fez festa de casamento. Financeiramente não era o momento mais adequado. Só que a gente se organizou para depois, mais adiante, fazer uma viagem das nossas vidas. E eu disse para minha esposa, pode escolher a viagem dos teus sonhos. E, para minha grata surpresa, ela falou que sempre teve muita curiosidade e vontade de conhecer o continente africano. A África, um lugar diferente. E daí eu pensei, puxa vida, que exótico, que diferente, mas eu gostei da ideia. Topa? Topo. E daí a gente foi fazer essa viagem. A gente visitou 2 países, África do Sul e Namíbia. E sobre a Namíbia, especificamente, eu não sabia absolutamente nada. E eu pensei, eu vou me expor a algo diferente para passar um perrengue mesmo. Não sei que língua que eles falam, não sei como é que é o trânsito, se é seguro ou não. É claro que eu não ia colocar a minha família em furada, né? Mas eu pensei, eu quero ir para correr o risco de passar um perrengue. Sim. E daí eu vou ter história para contar.
E a história que eu conto hoje é que a Namíbia é um país muito pacífico, fácil de se comunicar, bem sinalizado, limpo. Recomendo qualquer pessoa ir lá de maneira bem tranquila. E foi uma experiência muito tranquila, muito positiva. Pode alugar um carro, dirigir lá. E se a pessoa tivesse medo, não, porque eu vou ser atacado por um leão ou qualquer coisa assim, não teria vivido. E se você quer viver alguma coisa diferente, você tem que sair de casa. Dentro de casa não dá para viver coisa diferente, não. Tem uma frase, né, Diego, que se fala assim, né? A zona de conforto é muito gostosa, mas nada cresce lá. É verdade, né? Pra gente poder crescer, a gente precisa estar em contato com outras pessoas, né? Tem uma outra figura, né, que se fala muito aí, uma outra historieta, que é como é que é feito os parafusos, né, que tem aquela forma, vem toda aquela massa, né, de metal muito quente, e aí eles colocam um molde, fecham o molde. Quando eles tiram os parafusos, eles estão cheios de rebarbinhas, né, porque ele tem a rosca ali, né, e ele fica cheio de rebarbinha. Aí, né, se pergunta, você sabe como é que tira aquela rebarbinha do parafuso? Imagina, se a pessoa fosse fazer 1 por 1, né, quantos milhões de parafusos é feito por dia, né? E aí o que eles colocam? Eles colocam tipo numa espécie de betoneira, todos os parafusos lá, e ela vai mexendo, e é pelo contato entre um e outro que todos saem perfeitamente limpos, né? Então é isso, é através do nosso contato, né? Esse atrito que a gente precisa entender que tem que ser um atrito saudável, não pode ser um atrito agressivo demais, que a gente vai sair, né, mais limpo, né? Que a gente vai sair aí melhor do que quando a gente entrou na bitoneira, né? Perfeito. Então, cara, muito legal. E aí, tá, então, o teu negócio sempre foi familiar ali, né? Teu primeiro trabalho já foi no negócio do teu pai, né? No restaurante e tudo mais. Sim. Tu estudou onde? Meu ensino fundamental foi lá na comunidade, na escola Lauro Miller, tenho bons amigos daquela época ainda. Em seguida, eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa de estudos no colégio universitário que tinha aqui em Blumenau, no prédio onde é a Ibis-Sociesc, que hoje eles não têm mais a operação ali, mas eu fiz parte do ensino médio ali com essa bolsa que eu consegui. Depois teve uma época no Bremen, né? Que o universitário foi pro Bremen, né? Não sei. Isso, eu não me recordo se foi antes ou depois do Bremen, mas eu não cheguei a ser foi lá no Bremen. No Ibis lá. Exatamente. E daí, como o colégio universitário ele encerrou suas operações no meio do ensino médio, eu fiz o meu terceirão na Escola Barão também com bolsa de estudos. Legal. E eu conheci muita gente bacana lá no ensino médio, que depois foram colegas, inclusive, no curso de administração que eu fiz na FURB. Então, eu sou graduado em administração e a minha pós-graduação é em gestão financeira, auditoria e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, que foi lá no prédio também da Ibis-Sociesc. Conheci professores fantásticos, na verdade, os melhores professores de finanças do Brasil, vinham semanalmente de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de estudar com pessoas que ajudaram a elaborar, por exemplo, o Plano Real. E o Plano Real que até recentemente teve um documentário ali, né? Falando sobre o plano. Eu não assisti o documentário ainda, mas eu sei que o Plano Real completou 30 anos acho e que é por causa disso. É o grande case de sucesso do Brasil, né? E nem é focado no Fernando Henrique, é focado num outro cara, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Esse cara era absurdamente inteligente, mas muito... Não controverso, assim, mas ele gerou muito atrito dentro daquela comissão ali, né, do Plano Real. A gente teve várias pessoas envolvidas ali, teve desde Henrique Meirelles, Gustavo Franco, a gente teve... Gustavo Franco, inclusive, que esteve em Blumenau há alguns anos comentando sobre desafios do Brasil. Encontro promovido pelo Partido Novo, porque Gustavo Franco é um entusiasta das ideias do Partido Novo, e eu vejo que o Plano Real ele é um grande case de sucesso por conta do tripé macroeconômico. Eu não saberia pontuar cada um deles agora, mas metas de inflação, superávit primário, ou seja, um país que arrecada mais do que gasta, né, natural, e um outro caso ali, não vou me aprofundar nisso porque não estudei, mas eu percebo que em 2008, quando a gente teve a Marolinha, a economia do Brasil começou a andar de lado porque a gente teve o romper desse tripé macroeconômico. A Dilma Rousseff, em seguida, ela promoveu um grande encontro dizendo que estaria estabelecendo a nova matriz econômica do Brasil, e eu acho que de lá para cá a coisa não andou mais. Quando o país deixou de lado o tripé macroeconômico, a gente caminhou para ter essa inflação desenfreada, para ter um aumento expressivo do endividamento do país. E o governo Lula 3, ao invés de adotar as políticas do governo Lula 1 e 2, que em tese respeitaram o tripé macroeconômico,
ele aposta naquilo que Dilma trouxe. E a gente sabe que Dilma, infelizmente, foi pior do que a pandemia de Covid. Teve 2 recessões de mais de 3% do PIB. E o Brasil, que é um país pobre, um país em desenvolvimento ainda, não pode se dar o luxo de ter recessão econômica. Tá? Então esse tipo de política ele funciona no curto prazo, mas em seguida vem o boleto pesado para a gente pagar. E diferente de uma recessão em Portugal, por exemplo, porque em Portugal, eu sempre falo assim, ó, em Portugal, se você tem uma recessão econômica, o cidadão que perde emprego, ele vai lá, toma um vinho para escolher o que ele vai fazer da vida dele, né? Mas no Brasil, não. O cara não tem tempo para isso. Uma recessão econômica no Brasil faz com que as pessoas passem fome, né? Então, um país em desenvolvimento precisa ser alavancado para o sucesso, não tem espaço para erro. Sem contar que a gente, além de todos os nossos problemas, que eles já perduram praticamente aí, né, 300 anos, desde que a República é República, a gente acaba sofrendo com problemas pontuais e inesperados, como é o caso agora do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, né, o Rio Grande do Sul vem sofrendo aí uma tragédia, né, nunca vista antes na história, e o governo federal vai precisar mandar recursos que não estavam empenhados para isso, né, e esse recurso vai ter que sair de algum lugar. Então, assim, se a situação do Brasil já era difícil, já era complicada, se a meta fiscal não ia ser alcançada, imagina agora com uma coisa que... Obviamente que o governo federal não pode virar as costas, né, pro estado, né, um dos maiores estados aí, que o Brasil tem, tanto na parte, né, econômica, mas também muito na parte histórica, né, o Rio Grande do Sul aí, ele tem uma relevância, vários presidentes, né, tem uma relevância muito forte, vem de uma cultura muito forte também. A gente esse ano está comemorando 200 anos da imigração alemã no Brasil, e a primeira colônia alemã no Brasil foi em São Leopoldo, né, uma colônia aí do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul tem uma importância muito importante, tem uma importância realmente com muito peso, e é isso, né? Então imagina, cara, o Brasil já é, né, de certa forma aí, né, calejado, e aí ainda tem essas intempéries aí. Realmente, se a gente tivesse preparado, né, muitas vezes outros países desenvolvidos, eles ficam, né, mais preparados, o Brasil não, né? O Brasil, ele vende o almoço para comer na janta, né? Sabe, André, eu acho que isso é reflexo de um problema que já ocorre há muito tempo. A gente tem um país com um pacto federativo totalmente infundado. Injusto. E daí aquilo que deveria ser a atribuição genuína do governo federal acaba acontecendo de uma maneira fraca. Eu entendo que o governo central ele deveria ser responsável, por exemplo, pela diplomacia do seu país, deveria ser responsável por integração nacional, defesa, e a maior parte das outras atribuições deveriam ser dos estados. E daí, em um caso de emergência local como ocorre no Rio Grande do Sul hoje, naturalmente existiriam recursos e enfoque naquilo. Mas hoje a gente tem um governo federal que estabelece até onde vai ser construída uma creche. Isso é de competência local. E a gente tem problemas dramáticos por conta dessa força que se concentra em Brasília. Em Blumenau hoje a gente ainda tem 2 creches abandonadas há muitos anos, que começaram suas obras e não foram concluídas, porque era uma política nacional de construção de creches, e daí a maneira de financiar essas construções mudou depois que teve a troca do governo, e daí a gente vive esse imbróglio. O município não consegue assumir, porque tem a burocracia de Brasília, e o meu entendimento é que o governo federal nunca deveria estabelecer política de creche. Exatamente. Deveria estabelecer política de defesa nacional, diplomacia, integração nacional, e daí deixa o recurso para os estados e municípios tocarem suas políticas locais. Que é onde a vida acontece, né? Exatamente. Eu até vou um pouco mais fundo. Eu acho que ainda mais o município deveria ter muito mais autonomia, porque eu vou usar um exemplo. Você falou das 2 creches abandonadas, uma inclusive, não sei a outra, uma fica na Itopavazinha, né? Essa inclusive tinha focos de dengue, né? Então tu vê que o problema já existe, que é você não poder atender as crianças daquela região, os pais daquela região com uma creche aberta, né? E aí, além disso, você gera um outro problema, que é foco do mosquito da dengue, que a gente vive hoje uma epidemia, né? Um outro caso, né, que daí é uma questão de estado para com o município, né? A gente tem, já que tu falou do IBSociesc, na frente do IBSociesc a gente tem o famoso ginástico do Pedro II, que, cara, é uma construção de mais de 100 anos. Ali tem uma história muito importante com a ginástica de Blumenau, o famoso Turnverein, construído aí pelo Jacob Brickheimer e família Brickheimer. É uma arquitetura fantástica. Uma arquitetura fantástica.
é um patrimônio tombado, inclusive, que deveria ser mantido, né, restaurado e tudo mais pelo governo do estado, porque aquilo ali pertence ao governo do estado, né, já que a escola ali também é estadual. Mas como as pessoas, né, do governo do estado não transitam por ali e só os blumenauenses, ou seja, o município transita por ali e vê que está tudo pichado, que está caindo, que aquilo ali daqui a pouco começa a virar um problema cada vez maior, gerando risco até para quem transita naquela calçada, acaba não conseguindo fazer nada, fica de mãos atadas, né? Ou seja, quem poderia fazer, que é destinar a verba, está lá em Florianópolis, não passa por ali todo dia, e quem está aqui não pode fazer nada porque não tem verba, né? Então, realmente, quão importante seria, na verdade, se possível, né? Eu sei que isso é praticamente uma utopia, inverter esse pacto, né? Que os municípios tivessem mais força de acordo com o que produzissem, os estados, né? Uma parte deles que é a soma de todos os municípios, que isso já é muita coisa, e por final né, Brasília ali, o governo federal com a soma dos 5 mil e poucos municípios, né, que também já daria muito, né, mas não, ele fica com a maior parte, o estado com a média e o município com quase nada, né? Exatamente, e é justamente no município que as pessoas estão batendo na porta, né? Exato. Brasília é muito longe, as pessoas não conseguem ir até Brasília para fazer uma reivindicação, e a maior parte do orçamento é federal mesmo, né? Mas quanto mais a gente conseguir expropriar de responsabilidades do governo federal e do governo estadual, melhor. Sim. É claro que a gente não pode ser hipócrita. Como o município tem a menor parte do orçamento, tem que ter uma contrapartida. E eu posso até citar uma pauta que foi discutida ao longo dos últimos meses pela gestão do prefeito Mário e que eu apoio, que é a municipalização de diversas escolas estaduais que a gente tem no município. Porque, em geral, a maior parte das queixas de infraestrutura e problemas das escolas aqui em Blumenau são de escolas estaduais. Só que a gente que está aqui no âmbito do município escuta essas mesmas queixas. Porque ninguém vai até Florianópolis para reclamar de uma goteira no colégio estadual. Para o cidadão, pouco importa quem é que está gerindo, né? E existiu um movimento para trazer essas escolas estaduais, que são 13, que atendem exclusivamente o ensino fundamental para a gestão municipal. Eu apoio essa iniciativa, desde que venha uma contrapartida também financeira, porque Blumenau tem muitas responsabilidades já assumidas. E trazer mais uma responsabilidade sem que não venha uma contrapartida seria injusto da parte de qualquer gestor público, e eu também não poderia advogar nesse sentido. Da mesma forma que tinha também, né, o governo do estado quis, eu acho que até chegou a fazer, né, me corrija se eu estiver errado, de financiar parte da duplicação da BR-470 com aqueles 100 ou 200 milhões no governo Moisés. Aconteceu, né? Aconteceu. E aí, qual que foi a contrapartida? Já é uma responsabilidade, né? A gente já paga impostos para o governo federal, o governo federal não faz e ainda o governo estadual tem que pegar e bancar parte desse investimento. Eu lembro que a intenção era que fosse abatido da dívida do estado com o governo federal, mas acontece que ficou por isso mesmo. O negócio chegou, a verba chegou e a dívida não vai ser abatida. Eu acho que um grande erro da história de Santa Catarina foi rejeitar a estadualização da BR-470, que é um assunto de décadas. Isso é anterior ao meu nascimento, se eu não me engano, mas a BR-470 poderia estar sob gestão do governo do estado. E foi um equívoco que isso foi novamente federalizado e a gente está pagando o preço com vidas, está pagando o preço com uma obra que se arrasta há muito tempo. Ao mesmo tempo, né, Diego, assim, ó, a Pedro Zimmermann é uma rodovia estadual e a gente sabe como que tá caótico o negócio, né? E aí é isso, imagina, a gente estadualizando uma rodovia federal, a gente aqui quer municipalizar uma rodovia estadual. Perfeito. Cara, como é complicado isso. Exatamente. Né? E no caso da BR-470 ainda, eu vou além. Além de ter vantagens por estadualizar ela, poderíamos, já que a população de Santa Catarina é mais adepta a essa visão de mundo, a fazer a concessão da rodovia. Né? É claro que a gente está falando de obras bilionárias e um eventual pedágio sem a contrapartida de capital do governo do estado ou do governo federal ficaria muito alto. Então eu entendo que é nessas horas que a gente fala de parceria público-privada, porque a gente não pode ter tabu aqui. Parceria público-privada quer dizer que vai ter um agente privado, mas também vai ter o agente público. E daí às vezes algumas pessoas discutem, mas o governo federal duplicou com recurso público para depois colocar o pedágio e só arrecadar. Gente, vamos falar de modelagem financeira? Quanto capital que você estaria disposto a pagar em pedágio? Talvez pela iniciativa privada fazendo toda a duplicação, a tarifa ficaria muito alta, inviável. Então tem que ter uma parceria. O governo entra com parte dos recursos para tocar essa obra e depois a gestão privada faz a manutenção do espaço. Eu acho que é razoável, né? E quando for financeiramente interessante
e que se façam obras mais vultuosas, discutindo com a população, aí faça isso também, né? Ô Diego, aproveitando já que tu citou esse exemplo aí, eu quero te perguntar uma coisa. A gente depois vai retomar um negócio da tua trajetória até a tua chegada na política, né? Mas já falando um pouquinho aí, e também, novamente, tu me corrige se estiver errado, tu deu esse exemplo aí da parceria público-privada, né? Que é mais interessante, vantajoso para que aconteça mesmo, né? Essa parceria de que o governo vem, faça toda a estruturação, e depois um agente privado ele faça toda a administração daquilo, manutenção, enfim, né? Porque senão realmente ou não vai gerar interessados nessa parceria, né, na parte privada, ou o valor que ele vai precisar repassar para ter o payback, né? Porque a gente está no mundo capitalista, né? Então não tem como ser diferente, vai ser enorme. E aí também vai ter baixa demanda, porque todo mundo vai falar, não vou naquele lugar, ou não vou passar por ali porque é muito caro. E aí, né, de novo, tu me corrige se eu estiver errado, o novo, né, ele não foi contrário a essa questão agora da reforma do restaurante Frozen, no sentido de que a prefeitura ela vai fazer ali a reforma necessária e depois ela vai entregar para a iniciativa privada? Qual que é a tua posição, pelo menos, como vamos lá. parlamentar? O Partido Novo não tem opinião sobre isso, o Partido Novo não teve nenhum posicionamento público sobre esse caso, né? Então eu vou falar sobre a minha visão. Eu entendo que no passado a gente teve um edital de licitação que foi elaborado de maneira equivocada, porque o Frozen foi concedido, só que numa modelagem que não era conversada com o setor privado. E para que aquele negócio fosse viável de verdade, o investidor tinha interesse em fazer uma ampliação aqui, ali, etc. Só que a prefeitura já tinha montado o edital que era engessado e daí acabou que não teve tanto interesse. E daí teve a pandemia e atrapalhou mais ainda os negócios. Hoje, eu acho que de maneira apressada, o município banca com 3 milhões de reais a renovação desse espaço para fazer do seu próprio modo. Mas por que está fazendo isso? Porque está com pressa. No meu ponto de vista, se sentasse com o setor privado, fizesse uma modelagem, ou seja, construísse junto a proposta de negócio para o Frozen, os próprios investidores tocariam esse negócio. Porque no passado já tinha sido feito dessa forma. A licitação anterior previa a reforma do espaço e o empresário só não conseguiu levar adiante porque ele pensava em ampliar ainda os espaços de eventos. Ou seja, a viabilidade do negócio está comprovada porque já tinha sido feita dessa forma. Toda a reforma seria feita pelo setor privado. Então, quando o município dá um passo atrás e decide bancar a reforma, é porque está com pressa. Essa é a minha visão particular, mas reforço que o Partido Novo, institucionalmente, não tem nenhuma posição sobre esse caso. E como é que tu vê a questão também, eu acho que ela é bem criticada, aquela Praça das Rosas ali, né? Bem perto, inclusive, da Câmara de Vereadores. Né? Essa bola eu levantei e vejo que foi exatamente a mesma questão. Se preocuparam em fazer a reforma daquele espaço, que é necessário. Mesmo na minha comunidade, lá no bairro, as pessoas clamam por mais espaços, áreas de lazer. Eu acho que isso é razoável, sim. Só que no caso da Rosenplatz, construir salas comerciais, onde não tem um trânsito de pessoas, foi um equívoco. E o preço que foi pago ali foi alto. Eu não tenho agora o valor exato, mas eu posso trazer isso em outra oportunidade. Foi um investimento milionário num espaço que está sem utilização. Foi feito um edital de concessão desses espaços. Um deles chegou a ter um interessado, mas acabou que... É uma chocolateria, né? Exatamente, voltou atrás por algumas razões. E vou te dar um exemplo, tá? Eu conheço pessoas que se aproximaram daquele espaço com a intenção de explorar, só que esbarram porque não podem fazer adequações ali, né? Então, se você quer colocar uma loja de açaí, uma chocolateria ou qualquer coisa parecida, não, tem que usar o espaço como ele está ali, não pode mudar a vitrine, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, o grande erro foi não primeiro sentar com o setor privado para ver que tipo de loja poderia ser feito. Simplesmente o município colocou de maneira discricionária, de cima para baixo, esse tamanho, assim, 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 e daí inviabiliza um monte de negócios. E existe um mecanismo jurídico que permite que você faça uma proposta de manifestação de interesse. Esse é o nome do instrumento. Você tem interesse que seja feito algo naquele espaço. Você, gestor público, né? E daí você lança o edital de PMI, Proposta de Manifestação de Interesse. E daí o setor privado dá ideias. O setor privado que constrói aquilo ali, e daí você escolhe uma dessas manifestações de interesse, monta a concorrência e aí vai. Ou seja, o município ele não precisa ser o protagonista na modelagem do negócio. Ele pode dizer, olha, eu estou com uma ideia para esse espaço aqui. O que o mercado sugere?
E daí as pessoas iriam dizer, eu acho que assim fica legal, assim fica legal. E falando ainda de PMI, eu acho que poderíamos fazer uma manifestação de interesse, por exemplo, e conceder o Parque Ramiro Ridger, que é um filé mignon do lazer aqui na nossa cidade. É um dos lugares mais conhecidos, né? Mais procurado até pelo turismo. A gente tem hoje um gasto de aproximadamente 80 mil por mês na gestão do Parque Ramiro. E, no meu ponto de vista, esse dinheiro poderia ser aplicado em algum parque ou área de lazer que não tem tanta demanda, ou seja, que seria deficitário e não existiria interesse da iniciativa privada de gerir. Mas, no caso do Parque Ramiro, poderíamos ter ali serviços da iniciativa privada, por exemplo, com um pedalinho naquele lago, talvez o lago precise de alguma adaptação, mas um pedalinho seria legal. A gente poderia ter alguns totens de publicidade, a gente poderia ter a promoção de eventos esportivos com patrocinadores. Eu acho que isso aí também é uma forma de você monetizar o Parque Ramiro, dentre tantas outras ações que viabilizariam mais atrações, mais atividades, mais qualidade no parque e, principalmente, fariam o município economizar milhares de reais todos os meses. Eu acho que esse é o caminho para o futuro e vejo com bons olhos a administração do prefeito Mário, porque ele teve um olhar nesse sentido quando fez, por exemplo, a concessão do espaço que hoje é a Cervejaria Patagônia e a cervejaria, a estação que fica aqui do lado, a estação Unifique, que fica aqui do lado da prefeitura. Eram espaços que eram subutilizados e hoje são pontos de encontro. E dá para ampliar isso, dá para levar esse conceito para mais lugares da cidade e a prova está aí. Funciona e todo mundo vê todos os dias. É legal que tu tá dando uma visão até mais ampla, porque até semana passada eu vi uma matéria falando que agora vai ter uma nova concessão daquele bistrô ali, né, no Parque Ramiro ali, né, que existe um restaurante ali, né? Não é bem restaurante, uma lanchonete, digamos assim. Próximo de uma das entradas. Ali isso ali. Agora eu não lembro de quanto tempo, eu acho que é 5 anos a concessão ali. E a gente sempre que passa pelo Ramiro, a gente fica triste, nada contra o dono, mas parece que não é integrado com o Ramiro, né? As próprias opções de... Tipo assim, não oferece uma opção saudável, né? E aquele ambiente ali, ele é totalmente propício para pessoas com hábitos saudáveis, né? Então, assim, no máximo tem uma água de coco, mas não tem um açaí, não tem uma salada de fruta, né? O que você pode pedir lá é uma fritura, uma porção e tal, que não casa muito, né? E agora vai ser lançada então a nova, né, concessão ali, e a gente espera que quem vier administrar ele consiga se integrar melhor com aquele modus operandi daquela atividade física ali que as pessoas procuram, daqueles hábitos, né? E aí, como eu falei, tu deu um passo a mais, que é a questão de olhar o parque como um todo, né? Não só aquela parte ali, mas também o parque como um todo. Exatamente. Interessantes. E quando a gente fala de concessão, eu acho que não podemos eximir o município de regular essa concessão para atender aos seus próprios anseios, né? E no caso da concessão de um restaurante ao lado de um parque público, talvez o município poderia exigir determinadas questões do cardápio, porque o município ele molda a concessão para atender seus interesses. Sim. Isso que a gente vê aqui, por exemplo, no restaurante Tapioca. Ali tem que ter obrigatoriamente pratos da culinária alemã. Certo. Tem que atender todos os dias. Tudo isso está previsto no edital. Então, o edital é montado aos olhos de quem é interessado, o poder acho público. Que até a questão aqui do Boulevard da Vila Germânica que a Spaten vai construir, eu acho que também já foi, né, mais moldado ali. Não, vai ter que ter isso e aquilo, né? E aí tem mais tantas salas que daí sim elas vão ser locadas conforme demanda daí, né? Perfeito. Eu acho que esse Boulevard sendo construído é o maior exemplo de sucesso, porque são mais de 10 milhões de reais de investimento e uma benfeitoria que vai ficar como legado. Então, positivo demais. Tipo, zero custo para a prefeitura, né? Para os cofres públicos, né? Sim. E quando a gente fala de concessões, a gente pode pensar fora da caixa mesmo. A gente pode fazer a concessão, por exemplo, de um terminal urbano. Imagina só o terminal do Aterro. Eu fui usuário de transporte coletivo muito tempo e sei que hoje o terminal do Aterro tem a mesma estrutura que há 20 anos. Na verdade, se bobear, as goteiras só aumentaram, né? Porque os banheiros têm, em geral, uma condição um pouco complicada, uma sensação de insegurança. A gente viu casos, inclusive o sindicato se manifestando e fazendo paralisações, reivindicando segurança. E vamos pensar fora da caixa, por que o terminal do Aterro, que é o maior da cidade hoje, não se transforma em um grande centro comercial? Com diversas lojas, você poderia ali comprar celular, capinha de celular, opções gastronômicas, um dentista, uma casa lotérica, porque tem fluxo de pessoas, então tem apelo para isso. Mas hoje você não tem serviços lá. E daí, a viabilização desse modelo de
salas comerciais poderia bancar sistemas de segurança, monitoramento, vigilância, limpeza, e tudo isso poderia ser gerido pela iniciativa privada. O município não precisaria mais colocar a mão em nada, ele só olha de fora e vê se está tudo sendo feito conforme o edital. Sim. E daí a gente poderia ver muitos outros serviços, ia ter mais pessoas utilizando porque ia ter interesse. Então eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Porque certamente hoje o terminal do aterro é um passivo para o município. E numa modelagem adequada de concessão ele se torna um ativo do município. Verdade. Vereador, e aí vamos chegar na tua entrada, né, para a Câmara de Vereadores, porque você não chegou, digamos assim, de cara, né, lá no dia 1º de janeiro de 2020, né? Foi 2020. 1º de janeiro de 2021. Porque a eleição foi 2020, né? Como é que foi essa jornada e como é que tu chega, né? Hoje tu já tá, acho que mais tempo como vereador do que antes, né? Nessa legislatura, né? Eu não sei se está na metade do... Eu participei das eleições em 2020. Foi a primeira? Exatamente. Cheguei a assumir por 3 meses como suplente no lugar do vereador Tuca e assumi em caráter definitivo na última sessão de 2022. Tá. Então eu completo 1 ano e 4 meses como vereador continuamente. Perfeito. Então não estou com a matemática tão boa assim, mas aproximadamente metade do mandato eu vou pegar. Né? Eu vou ficar com 2 anos completos e mais 3 meses de suplente. Então vou ficar no total com um pouco mais de 2 anos como vereador. Mas antes de falar da entrada, por que se candidatar a vereador, né? Sabes, André, a maioria das pessoas que me conhece fica surpresa quando eu falo que esse ano eu completo 9 anos filiado ao Partido Novo. É bastante tempo. É praticamente a história dele aqui, não é? Exatamente. Eu nunca apoiei candidato nenhum. Nunca trabalhei para vereador, para político nenhum. Nunca fui da administração pública, nunca ocupei cargo de indicação. E de quando eu... me coloquei como pré-candidato a vereador em 2020, as pessoas foram pegas de surpresa. Tá, o Diego, que todo mundo conhece aqui do bairro, como assim ele tá na política? Nunca participou de política? Me filiei ao Novo no dia 22 de setembro de 2015, uma semana após ele ter o seu registro deferido. Então, eu sou um dos primeiros filiados do Novo no Brasil, inclusive, né? Eu já acompanhava essas ideias antes pelas redes sociais, antes do partido ter o registro deferido, e aquilo ali me chamava a atenção. Porque, sabes, André, o Brasil é muito carente de movimentos políticos de direita. Eu acho que esse, inclusive, é o maior legado do Bolsonaro, porque ele conseguiu materializar um espectro político que não existia no Brasil. E antes de 2015, eu já acompanhava esse movimento que seria o Partido Novo, que defendia os mesmos ideais que os meus. A privatização e concessão da maioria das empresas públicas, ou a todas delas, se fosse possível, o indivíduo como agente de mudanças, o indivíduo como único gerador de riquezas, liberdade com responsabilidade. Então, esse conjunto de ideais sempre teve o meu apoio. E daí eu pensava, caramba, tomara que esse pessoal consiga ter o registro do partido deferido e que tenha candidatos do Partido Novo em Blumenau para eu votar no futuro, porque é isso aí que eu acredito. Até então a gente tinha essa dicotomia PT, PSDB, que na minha humilde opinião hoje são os dois lados da mesma moeda no espectro nacional pelo menos, né? O teatro das tesouras. Exatamente. E daí, quando o partido teve seu registro deferido, eu pensei, pô, que legal, quero votar neles no futuro. Só que eu sabia que não tinha ninguém aqui. Porque o Partido Novo, diferente dos demais, ele surgiu de coleta de assinaturas e não tinha político envolvido. Eram pessoas da sociedade civil, empresário, dentista, estudante, pessoas que, assim como eu, gostavam de coletar assinaturas, então não tinha padrinho. E daí eu pensei, caramba, eu estaria sendo um hipócrita se eu acredito que o indivíduo é agente de mudanças e eu não me filiar para ajudar. Daí me filiei, encontrei mais uns 3 cidadãos aqui da cidade que tinham feito exatamente a mesma coisa que eu. Que se filiaram por ideais, que não tinham ligação com a política, e a gente começou a divulgar o partido e trazer mais filiados. Eu lembro muito ali na escadaria da Matriz, ali, vocês ficavam Novo muito... na rua, entregando panfleto, fui várias vezes lá, a gente fez vários encontros no CTG Fogo de Chão, chamando os amigos, convidados, vem aqui conhecer essas ideias, esse é o Partido Novo, assim, assim, assim. Fui com o meu carro, com a minha gasolina, com o meu recurso, a Florianópolis, a Balneário Camboriú, Brusque, Pomerode, Timbó, várias cidades, divulgando as ideias, porque a gente queria que o partido crescesse. Mas eu nunca tive a intenção de me candidatar. Só que quando chegou o momento de ter candidatos, não tinha.
Tava faltando gente. A gente, nas eleições de 2020, poderia ter enviado 23 candidatos a vereador pela chapa do Partido Novo em Blumenau. Certo. E a gente lançou só 14 ou 15. Ou seja, ficaram faltando uns 10 candidatos. E isso atrapalhou. Atrapalhou porque você, cidadão, sabe... O vereador da chapa contribui para que um deles seja eleito. Todos os votos somados contam. Sim. E a gente comeu bola, não lançou todos os candidatos que poderia ter lançado. Mas por entender que é responsabilidade do indivíduo ser a mudança que a gente quer, eu disse, então tá bom, se está todo mundo pedindo, eu me sujeito e vou candidato ajudando esse projeto de time. Mas eu não tenho apego pela cadeira que eu estou. Acho que a minha trajetória pela política ela vai ser rápida, porque eu não pretendo ter uma trajetória política, eu vou fazer minhas contribuições, provavelmente eu vou ser candidato também esse ano, mas eu entendo que a minha vida precisa ser uma contribuição para a sociedade e não uma contribuição para os meus próprios interesses diretamente, né? Então, vou fazer as minhas contribuições até o fim desse mandato. Se a população entender que eu deveria ficar mais tempo, vou participar novamente, mas não tenho a pretensão de seguir uma trajetória política. Mas sim apoiando as ideias que eu sempre defendi. E eu gosto de dizer sempre que as pessoas estão sujeitas a mudar, a errar, sabe? Mas os princípios, eles não mudam. Então, se você acredita em ideias, defenda essas ideias. Mais do que você defende políticos, porque os políticos, eles pisam no tomate, né? Então, vamos valorizar as ideias, os princípios, porque as pessoas erram e mudam. E há muita decepção, né? E, cara, ainda mais numa época assim que a internet, né, que os celulares gravam tudo assim, tu realmente ter o famoso político de estimação assim, tu vai mais cedo ou mais tarde tu vai se decepcionar, né? E é interessante, cara, e eu queria te perguntar, porque daí tu falou, né, que tu chegou... foi a primeira eleição municipal do Novo em 2020, apesar de ter registrado ali em 2015, só teve a participação no caso nacional, né, 2018, que foi daí para presidente, os deputados, senadores e tudo mais. E aí 2020, então, foi a primeira aqui municipal, né, que daí teve o Tramontim como candidato, né, a prefeito, e aí teve a eleição do Tuca, então, como vereador. Exatamente. A gente chegou a participar em 2016 com candidatos pelo Partido Novo em 5 capitais do Brasil. E a gente elegeu vereadores em 4 delas. Então aquilo ali foi um ensaio do que poderia ser o Partido Novo. Foi uma situação de êxito. A gente entende que foram poucas cidades naquela época porque o partido tinha acabado de ter o registro deferido. Então não tinha estrutura, não tinha recurso, não tinha braço. E depois participamos das eleições de 2018 e a gente teve, inclusive aqui em Blumenau, o vereador Tuca foi candidato a deputado federal, fez uma ótima votação e elegemos o deputado Gilson Marques aqui de Pomerode, que representa muito bem os interesses de toda Santa Catarina, e participamos, como você citou, com o Odair Tramontim praticamente chegando no segundo turno. E aí eu falo para você que se tivéssemos colocado a chapa completa de vereadores, poderíamos talvez ter o prefeito Tramontim hoje. Porque se você tiver mais 10 pessoas entregando material, eu acho que é uma força de trabalho expressiva, né? Sim. Então poderíamos ter o Odair Tramontim no segundo turno e talvez na prefeitura de Blumenau, se não tivéssemos cometido aquele erro de lançar poucos candidatos. É um exemplo que a gente não quer repetir. Experiência, né, na verdade, né? Isso aí lembra que a gente lá no começo do episódio a gente falou dos jovens, das crianças, de ter experiência, né, de entender, né, as consequências. Aí, ó, isso tudo é experiência, né? E sabes, André, eu acho que o Partido Novo, nacionalmente, ele cometeu muitos erros num passado não tão distante que custaram caro, assim, né? Existia um poder centralizador no Partido Novo. Era tudo muito engessado, muito difícil. A cidade de Pomerode, que tem um morador que é deputado federal pelo partido, que é o Gilson Marques, não lançou candidatos a vereador e prefeito nas eleições passadas por um preciosismo do Diretório Nacional. Existia uma estrutura local, poderíamos ter lançado, só que de forma centralizadora o Diretório entendeu que não era razoável e não aconteceu, e com isso a gente perdeu muitos apoiadores pelo Brasil inteiro, né? O Partido Novo ele passou por um período de
perda de filiados preciosíssimos. E depois que a gente teve a saída do João Amoedo, a gente voltou a ter um pouco mais de coesão nas nossas ideias, nas pessoas que ali estavam, e o Partido Novo é o que mais ganha filiados. A gente já ultrapassou a marca de 60 mil filiados ativos no Brasil, é o maior número que o partido já teve, e eu acho que o futuro é promissor e vamos lançar candidatos em centenas de lugares. Ô, Diego, mas essa saída do Amoedo, que foi um dos fundadores, né, do Partido Novo ali, ele criou uma espécie de estigma que é muito utilizado pela oposição, assim, né, eu leio, né, os comentários ali, existe muito aquela frase, né, se até o fundador do Novo saiu, então é porque o negócio não é tão assim, né, não é? Como é que tu analisa isso e responde isso? Eu acho que quem mudou não foi o Partido Novo, porque o estatuto ficou inalterado durante muito tempo. A gente deve ter alterações do estatuto muito pontuais. E quem mudou foi o João Amoedo, porque o Novo sempre foi um partido de direita. Não existe partido de esquerda que defende a privatização da Petrobras. E a gente bate no peito e diz, sim, vamos privatizar a Petrobras, vamos abrir mercado, vamos baixar os impostos, vamos desregulamentar a economia. Então tudo isso é uma narrativa de direita. E quando o João Amoedo começou a fazer ataques desmedidos a quem era oposição ao sistema de esquerda, oposição a Lula, oposição a Dilma, oposição a Fernando Haddad, aquilo ali começou a soar como uma contradição. E daí eu acho que foi uma verdadeira derrocada quando ele declarou voto em Haddad ao invés de Bolsonaro, porque ele achava que Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Eu acho que Bolsonaro tem seus erros, eu acho que a maioria das pessoas sabe que às vezes ele usa palavras desmedidas. A gente não está aqui falando da pessoa dele, no meu ponto de vista. Vamos falar do governo dele, como foi. Foi um governo austero, entregou o Brasil com menos endividamento do que recebeu, apesar da pandemia. Ou seja, ele seguiu a cartilha de responsabilidade fiscal. Então como é que eu posso ir contra isso? Ele fez concessões e privatizações, ele fez reformas importantes para o Brasil. Pode não ter sido o governo nota 10, mas eu dou nota 9. Então, vejo que, inclusive, viu, André, muito do insucesso dele na sua reeleição tem a ver com as pessoas não gostarem da pessoa dele mais do que a entrega que ele fez para o governo. Mas a gente vai pagar um preço muito alto. Acho que Lula veio com uma sede de vingança, infelizmente. A gente percebe um aparelhamento do judiciário no Brasil. O STF ele passou a ser um censor prévio, porque se você fala uma bobagem no Twitter, e daí alguma pessoa vai lá e determina a suspensão daquele conteúdo, até dá para engolir. Vamos lá, tu falou uma coisa errada aí, ofendeu alguém, vamos lá, vamos tirar a tua publicação. Mas tirar a sua publicação e tirar o teu perfil do ar é censura prévia. Ou seja, se o André postou uma bobagem na internet, ele não vai mais ter o direito nem de pedir desculpa. O que é isso, gente? E não tá só pro usuário, agora já tá até pro criador, pro dono da plataforma, né? Não teve agora o Elon Musk aí que tentou... então a gente vive tempos de censura prévia no Brasil. A gente tá censurando pessoas deliberadamente. Acho que a coisa descambou e se a gente não tomar as rédeas em breve, pode ser só o caminho de algo muito pior. Ô, Diego, e aí então tu vem, né, dessa eleição então de 2020, quantos votos tu teve? 1.554 votos. Eu acho que por ser alguém inexperiente, jovem, fazer mais de 1% dos votos válidos da cidade é muita coisa. Verdade. E na minha região, teve bairros que eu fiz mais de 10% dos votos válidos, né? Tudo isso sem ter relação direta com a política. Exato. Né? E acho que isso foi muito positivo. E, à época, em 2020, eu cheguei a ser declarado como eleito. Fiquei com a 15ª vaga, né? Só que depois eu fiquei sabendo, depois de uns 2 dias, que havia votos do PSDB que não tinham sido computados. Olha. Porque 2 candidatos deles não conseguiram comprovar que estavam filiados no partido, só que o juiz eleitoral ele entendeu que existia uma assinatura deles em uma ata de reunião partidária e aquilo ali poderia ser considerado um vínculo partidário e determinou que fossem computados como válidos, né? E daí, logo em seguida, foi feita a retotalização dos votos, considerando esses 2 candidatos também como válidos, e daí o PSDB ultrapassou o Partido Novo com 99 votos a mais e daí eu não ganhei mais. Entendi. Então o processo de eu assumir teve a ver com outro partido, o Partido Republicanos, que cometeu irregularidades, não cumpriu fielmente com a cota de gênero
e ficou comprovado que foi deliberado, as candidatas não tinham nem material impresso, por exemplo, então eram candidaturas de fachada e daí não cumpriram com a regra eleitoral e perderam todos os votos. Sim, e aí a gente está falando do até então vereador Egídio Beckhauser, né, que até foi presidente da Câmara, né? Sim. E aí vocês, né, entraram, que é uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora no Senado, né, que é uma outra chapa está entrando contra o senador Jorge Seife, né? Então vocês entraram, né, contra a chapa ali do Egídio Beckhauser, e aí a chapa foi, não sei se fala impugnada, enfim, saíram, né, e aí vocês assumiram, né, nesse lugar, né? Inclusive o advogado do Novo, acho que é nosso vizinho, Fernando Becker. Esse mesmo. Olha aí, ó. Um abraço pro Fernando Becker, que, cara, a gente falou de facetas, né? Outras facetas. É um cara aí do direito, deu pra ver que é um cara extremamente competente, né? É um cara da literatura, porque já escreveu diversos livros, né? Inclusive um muito conhecido aqui, que é O Segredo do Meu Avô, e agora ele tá indo na pegada aí infantil também. É um cara do esporte, porque ele é da diretoria da APAN, né, da parte do vôlei aqui da nossa cidade. Enfim, é um manezinho, né, cara? Aquele sotaquezinho dele é gostosinho de conversar com ele, né? E, enfim, eu acho que ele é, né? De Floripa, né, da região. Eu acho que sim, Acho que sim. Ou tijucano, mas eu acho que ele é de Floripa. Enfim, ele tem várias facetas, é um cara super gente boa aí. E um cara, né, como eu falei, extremamente competente porque, poxa, fez uma reviravolta aí, né, no meio da legislatura aí, né, que foi importantíssimo pro Novo, né, e até, né, pra ti ali pra assumir, né. E, pô, interessante essa mudança, né? Mas sabe, André, a gente fica muito tranquilo com o que aconteceu porque, no nosso caso, da nossa parte, fizemos uma campanha absolutamente limpa. Sim. E reforçando, eu vou te dar um exemplo. Nas eleições de 2018, onde o vereador Tuca foi candidato a deputado federal, antes de ser vereador, eu também fui pré-candidato a deputado federal. Só que o Partido Novo optou por não colocar eu como candidato porque a gente não tinha atendido a cota feminina. Mas se quiséssemos colocar candidaturas femininas de fachada, poderíamos ter feito, mas a gente pagou o preço de sermos honestos, claro, né? Então a gente não lançou tantos candidatos quanto poderia, porque não tinha mulheres. Então eu entendo que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então se um grupo procura fazer as coisas dentro da legalidade, e é isso que a gente mais preza, né? Tanto que a gente não admite nem filiado ficha suja, né? Então até o filiado ao Partido Novo tem que ser ficha limpa, né? Não é só o candidato, né? Exatamente. Então se a gente preza tanto por essa idoneidade, então vamos tentar maximizar esse conceito para que mais grupos também atendam ele, né? Total. E aí, cara, o que tu conseguiu fazer nesse 1 ano e pouco, então, né? Um ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Inclusive, eu fiz um material de prestação de contas. A gente deve começar a entregar isso nos semáforos e caixinhas de correio da cidade, em alguns lugares. Tem uma tiragem baixa, para as pessoas terem um pouco dessa visão. Mas esse mesmo material também está disponível nas redes sociais. Eu acho que o maior legado que fica é o legado de fiscalização e independência. Como a gente estava falando anteriormente, a gente não tem tanta competência legislativa para criar leis. Quase todas as leis elas são de competência federal no Brasil. Então nem os estados têm muita possibilidade de legislar, né? O que você vai colocar lá já volta da Comissão de Constituição e de Justiça já inconstitucional, né? Exatamente. E até temas locais que as pessoas pensam, não, então sobre o SAMAI ele pode legislar alguma coisa, porque o SAMAI é local. Não. O SAMAI é uma autarquia municipal que está sob o guarda-chuva do prefeito. Então é competência do prefeito. Executivo. Então, o regime dos servidores também é competência do executivo. Então, em geral, qualquer coisa da administração da cidade é competência do prefeito. Não pode ser iniciativa da Câmara. Mas, de certa forma, né, vereador, é interessante, assim, que até acredito que vocês não se preocupem tanto com lei, porque a gente está inchado com leis. Eu acho que até o Novo, junto, acho que com o vereador Gilson, né, fez um revogaço ali. Achei que foi tão interessante, cara, aquilo ali, porque é isso, pegar leis que não fazem mais sentido, que fazia talvez sentido em outras épocas, mas olhar para isso. Eu acho que mais importante do que você criar leis é você olhar para quais leis são interessantes que permaneçam, né? Então, diminuir, porque isso gera mais concorrência, mais liberdade econômica, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito. Agradeço
agradeço até pela oportunidade que desse de falar sobre isso, porque em Blumenau a gente teve, e foram revogados, dispositivos que previam, por exemplo, multa para quem tem formigueira em casa. Também não poderia lavar o carro em via pública, não pode estacionar na frente da sua casa e lavar. Então, felizmente, isso aí tudo foi deixado de lado, a gente tem uma legislação mais moderna. E daí a pessoa pode pensar assim, tá, mas que efeito prático tinha essa legislação? Nenhum. Só que existe uma consequência. Algum fiscal mal intencionado poderia chegar lá e dizer o seguinte, olha, o senhor não está cumprindo aqui com a regra tal, aqui está a notificação de multa, mas se o senhor não quiser pagar a multa, pode conversar comigo em particular ali do lado. Então, a gente costuma dizer que o governo ele é campeão em criar dificuldades para vender facilidades. Se você está em um ambiente absolutamente regulamentado, onde tudo tem previsão legal para lá e para cá, você está sujeito a ganhar uma multa de todo lado, né? Exato. Então, esse é um legado desse processo de revogação de leis que o Tuca e o professor Gilson fizeram num tempo que eu não estava à frente da Câmara, que funciona. Mas isso não quer dizer que a gente seja contra a regulamentação. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma matéria que eu vejo que é muito necessário que seja regulamentada no Brasil, que é o ensino domiciliar, o homeschooling, que muitas pessoas acreditam que é ilegal, mas não. O ensino das crianças, dos jovens, é responsabilidade dos pais e do Estado. Mas isso não quer dizer que você precisa levar o seu filho para a escola para ele ser educado. Ou seja, as famílias educadoras nos seus lares, elas têm esse direito, mas como não existe regulamentação do ensino domiciliar, elas vivem em um imbróglio jurídico. Então, existem famílias educadoras por todo o Brasil que precisam responder diversos processos e Ministério Público, e daí vai o pessoal do Conselho Tutelar em casa, porque a maioria das pessoas entende que o ensino é na escola, mas o ensino é uma responsabilidade dos pais e do Estado. Então precisa ser regulamentado, as crianças precisam ter, e os pais, mais esse direito garantido através dessa regulamentação, até porque a gente não pode dar espaço para quem é um pai alienante, né? A gente não pode ter pais que simplesmente não têm responsabilidade com seus filhos. E é por isso que eu acredito que o ensino domiciliar não é para qualquer um, né? É para quem tem interesse de estar mais com seu filho, estar próximo. Essa é a maior vantagem do ensino domiciliar, no meu ponto de vista. E tem que entregar resultado também. Tem que medir o conhecimento daquela criança, daquele jovem. Se não estiver atendendo a uma rede mínima de atributos, daí o Estado tem que chegar mais perto e dizer, opa, não está funcionando. Sim, exatamente, faz todo sentido. E a gente que gosta tanto de história, trabalha, né, pesquisando assim, eu estava me lembrando aqui que no começo da colonização, da colonização aqui de Blumenau foi assim. Eram os pais que ensinavam os filhos exatamente porque aqui não se tinha nem escolas ainda, né? E o governo depois acabou tendo muitas escolas particulares exatamente porque o governo não chegava, né? Aí a gente já vê toda a morosidade, incompetência, né, do Estado em prover coisas básicas, né? Saúde e educação. E realmente é isso, né? Alguns moradores, né, daqueles bairros ali se reuniam e aí para ensinar as crianças sempre tinha uma pessoa que tinha mais essa didática, essa competência lá, ela ganhava, inclusive todos os moradores pagavam uma parcela, uma mensalidade para porque ele deixava de trabalhar, de capinar o seu lote, enfim, né, de prover riquezas de outra forma, então em detrimento daquele tempo que ele ficava ensinando as crianças, né, e aí as crianças da colônia ali, e cara, realmente o ensino daquela época era de qualidade, sabe, ele já ensinava tanto a língua naquela época, né, pátria, que era alemã, a língua portuguesa, cara, e tinha coisas assim até sobre botânica no ensino infantil, assim, sabe? É isso que me causa um espanto, porque hoje a criança, o jovem, ele tem que aprender uma fórmula de Bhaskara que não vai usar pro resto da vida, mas ele não sabe o nome das plantas aqui da região dele, né? Então você deveria saber o que está no seu quintal, se aquela planta é venenosa ou não. As crianças elas podem entrar no mato e esbarrar numa urtiga hoje em dia e vão descobrir só sentindo na pele, porque ninguém nunca mostrou para eles, né? E eu acho que a escola convencional ela tem vantagens e desvantagens, só que uma grande desvantagem, no meu ponto de vista, é que é um ambiente engessado e é um ambiente que ele não é preparado para crianças que têm aptidões diferentes.
Então, existem crianças, por exemplo, com autismo, que precisam de um tratamento totalmente diferenciado. E talvez o ensino domiciliar, nesses casos, teria sido mais adequado. E eu vejo que existem muitas crianças que são levadas, que não conseguem colocar a bunda na carteira, está sempre agitado. E essa criança ela é um pouco renegada no ensino convencional. É a criança que o pessoal fica de marcação, porque ele é bagunceiro. Só que se você pegar todo esse grupo de alunos e colocar num acampamento infantil, ensinar para eles lá na natureza alguma coisa, provavelmente essa criança vai ser a líder do grupo. Exatamente, os que mais vão se destacar. Ou seja, não é que o seu filho, a sua criança não serve para nada, é um rebelde, agitado, não sei o quê. Não vamos olhar de uma maneira depreciativa para essa criança. Ela não está no ambiente dela, gente. Então, você coloca esse grupo no acampamento para ver o que acontece. É o líder. Ou seja, a escola ela tem um formato que atende um grupo. Mas existem muitas outras maneiras de ensinar. E talvez aquela criança aprenda melhor de outra forma. Exatamente. A gente tem vários gênios aí da humanidade, do planeta, né? Que realmente eram repetentes, né? Por quê? Porque estavam naquela... Eles não gostavam daquela rotina, daquela coisa muito... repetitiva, exatamente, né? Monótona, né? E aí quando eles conseguiram, né? Tem gente lá que adorava a biblioteca, porque podia escolher o livro e aí lá ele devorava, né? E o sistema convencional de ensino, ele não favorece os alunos que se destacam. Eu lembro de ter no ensino médio uma conversa com uma professora de inglês, eu consegui desenrolar bem no inglês, aprendi rápido, aprendi jogando, inclusive, na internet. E um dia eu perguntei para a professora assim, poxa, professora, mas de novo a gente tá vendo o verbo to be aqui, né? Parece que todos os anos é a mesma história. E daí ela falou, nem todos os alunos têm a mesma aptidão, então a gente vai ter que ver de novo. Nivela por baixo. E daí acontece isso, as crianças que têm uma dotação a mais, ou que poderiam estar em outras séries, são obrigadas a ficar ali no grupo, ouvindo de novo as mesmas histórias, e a gente vê que no Brasil existe pouco espaço para um adolescente entrar na faculdade, já de cara, né? Então a gente vê casos de pessoas que prestam vestibular antes de concluir o ensino médio e não podem ingressar na faculdade, mesmo tendo passado no vestibular, porque não tem o certificado de conclusão do ensino médio. É mais uma prova de que o sistema não está preocupado com o ensino, está preocupado com a burocracia. Exato. É uma linha de produção, né? Vereador, pra gente já ir se encerrando, é rápido, né? Nossa, é um papo... Passa voando. Caramba, poderia cara. Ficar aqui o dia inteiro. Com certeza, cara. E deixa eu te perguntar, bom, você já falou aí que você vai ser então pré-candidato, né, para as próximas eleições. E, né, quero perguntar como é que anda, assim, por dentro, né, do Novo, porque a gente vê aí que o Tramontim vai tentar novamente, né, como prefeito. Como é que tá, assim, essa organização para as eleições em outubro? Olha, o Partido Novo, ele é diferente da maioria dos partidos em muitos aspectos. E eu posso citar mais um. No Partido Novo, os dirigentes partidários não podem ser os mesmos que os mandatários. Isso significa que eu e o Tuca, a gente não atua em diretrizes do partido e a gente não ajudou, por exemplo, a montar a chapa. Algumas pessoas da política convencional até ficam espantadas com isso. Tá, mas como assim vocês não ajudaram a montar a chapa? E se aquele cara lá ele é muito competitivo e você não for reeleito, o que vai acontecer disso? Paciência, né? Então a gente não participou ativamente da elaboração da chapa, mas a gente sabe quem são as pessoas que foram aprovadas no nosso processo seletivo e está indo, mas não temos apreço pela vaga. Então, vença o melhor, né? Tem muitos pré-candidatos que são bastante competitivos e podem ameaçar a reeleição tanto do Tuca quanto a minha, né? Mas a gente fica tranquilo quanto a isso. E eu vejo com muito bons olhos, a gente fez pesquisas internas e vê que o Odair Tramontim se lançando é um dos favoritos. E acho que todo o grupo está com uma energia muito positiva e os lugares que a gente tem frequentado na rua é contagiante, né? As pessoas indicando já apoio, dizendo que tem que se candidatar sim. E, enfim, eu acho que vai ser um tempo diferente e vai ser um divisor de águas para o Partido Novo. Tanto em caso de sucesso eleitoral quanto não, vai ser um divisor de águas, porque o Odair Tramontim participa pela terceira vez como candidato, né? E dessa vez agora aposentado que era uma coisa que as pessoas batiam muito, né? Eu não sei quais são todas as pretensões dele, mas eu acho que, independente do resultado, o partido vai viver uma nova geração. E
tem surgido novas pessoas. Tem surgido novas pessoas e sempre existe espaço para renovação. A gente não pode achar que essa cadeira é de uma pessoa e assim que vai ser por muito tempo. Não. Tem que ter espaço para renovação, oxigenação. E eu sou, inclusive, defensor do limite à reeleição, né? Eu acho que a pessoa não deveria ficar 3, 4, 5 mandatos como vereador. Um mandato, fez um bom trabalho, vai mais uma vez e deu, igual a gente tem para prefeito, né? Ou talvez, quem sabe, colocar um mandato para todo mundo, prefeito, governador, deputado, todo mundo único de 6 anos, eu acho que também é positivo, porque a gente não pode ter monopólio de virtudes. As outras pessoas também têm suas qualidades, seus defeitos e tem que ter espaço para renovação sempre. É verdade, a gente sabe aí, né, de muitos políticos que realmente fizeram carreira política, né? Começaram e ficaram, né, deputados, senadores, enfim. Como é que tá? Porque eu acho que uma das coisas que mais tá assim fervilhando aqui na cidade é a questão do vice, né? O vice do fulano, o vice do Beltrano, e como é que tá a busca aí, a negociação para o vice do Novo? Olha, como eu falei, a gente não tem participado ativamente disso, né? Mas tudo indica que o Partido Novo vai fazer alianças, né? Então, diferente da eleição anterior, provavelmente o partido vai ter coligações. E eu acho que o vice ele precisa ser uma pessoa que agrega mais um público, né? Quem é entusiasta do Partido Novo sabe que a gente defende essas bandeiras de concessões, privatizações, de enxugamento da máquina pública, direitos e liberdades do indivíduo, empreendedorismo. Isso significa que o vice, no meu ponto de vista, ele deveria trazer algum outro público, alguém que atende algum outro nicho. É claro que a gente não pode leiloar o cargo de vice, né? Tem que ser uma aliança que corrobore com o mínimo de princípios que a gente também defende, né? Se complemente, né? Exatamente. Isso significa que não vai ter aliança com um partido de espectro de esquerda, né? PSOL, PT, isso aí nem por conveniência. Na verdade, o Partido Novo, se eu não me engano, estabeleceu uma diretriz nacional de que não é para coligar com o PT. E a gente viu já nas eleições passadas que existem inúmeros lugares do Brasil que o PL coligou com o PT, né? Então aquilo que a gente considera mais antagônico tem lugares do Brasil que está junto, né? Caramba. E o Partido Novo estabeleceu essa diretriz que o PT não vai estar junto com a gente em nenhuma hipótese. Ô vereador, e aí para a gente já realmente se encaminhar, né? Eu acho que dos maiores desafios que vocês vão ter que estar preparados, talvez vocês já estejam com isso, assim, é a questão da crítica em relação ao uso do fundo eleitoral, que vocês foram muito críticos e agora vão passar a usar, né? O que né, você como vereador do Novo já de tanto tempo, pode já falar, porque as pessoas, né, estão assistindo, vão ver cortes a respeito disso, né, e até para que as pessoas possam também depois compartilhar, né, qual que é a resposta, digamos, oficial do Novo em relação a isso. O fator determinante para eu me filiar ao Partido Novo foi não utilizar recursos públicos. Olha só, né? Só que eu consigo entender e falar em favor do que aconteceu, das mudanças, com muita tranquilidade. Porque o cenário de 2015, quando a gente teve registro deferido do partido, comparado com agora, mudou muito. Porque o sistema tradicional, ele criou mecanismos para punir partidos como o Novo. Eu posso citar aqui 2 exemplos. O primeiro deles é que, após o Partido Novo existir, os outros partidos impediram que empresas doassem para campanhas. Então, esse é um dos elementos que o Partido Novo contava quando foi fundado. Esperava que poderíamos ter doações de empresas e pessoas jurídicas de forma geral. Não pode mais. E o que foi a verdadeira derrocada para o nosso modelo original de financiamento foi o limite de 10% dos rendimentos no ano anterior para doações. Isso quer dizer que uma pessoa que teve um salário de R$120 mil ao longo de um ano, né? A gente está falando ali de R$10 mil por mês, R$120 mil de renda no ano anterior, só poderia doar para partidos ou campanhas 10% disso, ou seja, R$12 mil. Isso acabou com o nosso modo de financiar campanhas, porque a maioria das pessoas não pode mais nem financiar a própria campanha com recursos próprios. Então, se você tem um salário mais baixo, o que é a realidade da maioria das pessoas e quer ser candidato, você não pode nem fazer uma poupança para pagar a sua própria campanha, porque o máximo que você pode fazer é 10% da renda do ano anterior. Isso foi uma estratégia muito maldosa do sistema para inviabilizar e emplacar que a gente é hipócrita. Então, não existe mais o modo de financiar que o Partido Novo queria.
porque as pessoas não podem mais doar livremente para as campanhas nem o seu próprio dinheiro, né? E a partir daí surgiu também o fundão eleitoral, coisa que não existia, que colocou os outros partidos num patamar de financiamento absolutamente gigantesco, e a gente não consegue ir para uma batalha de estilingue contra uma metralhadora, né? Então, não adianta a gente ter as melhores ideias e morrer abraçado delas, né? A gente acredita nas ideias que a gente defende, só que não adianta ser hipócrita. Sem a estrutura atual de financiamento público, o Partido Novo vai deixar de existir. Então, é a maneira que a gente encontrou é, infelizmente, se sujeitar um pouco do sistema para tentar desmontar ele de dentro para fora. A gente continua sendo contra o fundão eleitoral e o fundo partidário, ou pelo menos a monta de dinheiro que ele representa hoje. Só que a gente precisa utilizar ele de certa forma para conseguir chegar lá dentro e tentar ou extingui-lo ou diminuí-lo. Coisa que o partido também propôs. As primeiras propostas que a gente fez quando teve deputados foi a extinção do fundo partidário. Foi a primeira proposta da bancada do Partido Novo que foi rejeitada. Outra proposta que o Partido Novo apresentou foi que pudesse devolver o dinheiro, porque hoje a gente não pode. E também foi rejeitada, inclusive com votos de parlamentares catarinenses que foram contra a possibilidade do Partido Novo devolver o fundo partidário. E de lá para cá, a gente tem empilhados mais de 100 milhões de reais para nada. Vocês até, eu acho que o Novo, daí eu só não sei se foi estadual ou nacional, até teve uma outra proposta ainda de usar a rentabilidade desses 100 milhões, né, que é gerado, no caso, por uma organização bancária, financeira, para utilizar só o rendimento, né, não o montante, né, mas só o rendimento. Isso também não... Esses 100 milhões de reais que a gente tem hoje, eles rendem um juro razoável, né? A gente está falando de aproximadamente R$1 milhão por mês só de remuneração. E o partido, ele adotou uma estratégia interna e aprovou isso para que utilizasse esses juros para manter a sua estrutura partidária. Então, isso foi uma política interna do Partido Novo, aprovada pela maioria dos seus membros votantes, né? Então, é uma estratégia local que eu acho bastante razoável, né? Então, eles não estão gastando, né, o corpo. O corpo, exatamente, né? Mas assim, como toda a estrutura política tradicional tem atacado o nosso modo original de se financiar, a tendência é o partido acabar utilizando qualquer tipo de recurso. Porque, repito, não dá mais para se financiar da forma que a gente se propôs. Vocês acham que isso vai ser a principal arma usada? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a gente já tem visto isso aqui na Câmara de Vereadores e nas conversas de corredor. O maior ataque que a oposição pode fazer aos ideais do Partido Novo é dizer que nós somos como eles. Mas eu posso falar com muita clareza que não, a gente continua combatendo privilégios. Eu posso dizer que ao longo desse 1 ano que estou como vereador, eu votei contra a criação do 13º para vereadores. Eu votei contra o aumento de 31% no salário dos vereadores da próxima legislatura. Votei contra a criação de vale alimentação para vereador no meio da legislatura. Tá? Então não é simplesmente ser contra o vale alimentação. Tem muita gente que diz que isso é razoável, mas você criar no meio da legislatura para se favorecer, sou contra. Sou contra e fui contra a criação de mais um cargo de assessor para vereador, que é o cargo de coordenador político, impacto milionário nos cofres públicos com recurso da Câmara. E para não ser hipócrita, votei contra todas essas medidas e não nomeei esse cargo. Ou seja, tem uma vaga disponível no nosso gabinete e vai continuar assim até o fim do mandato. O Vale Alimentação que foi aprovado, eu protocolei um memorando dizendo para não depositar na minha conta, porque eu não gosto de hipocrisia. E daí responder dizendo que eu iria receber sim. Daí eu faço um TED de volta para não criar narrativa, né? Então tá lá o comprovante de que eu estou devolvendo dinheiro, né? Então, isso ali. Enfim, a gente tenta se pautar dessa forma, né? O nosso gabinete, além de ser enxuto do ponto de vista de pessoal, ele também é enxuto do ponto de vista de orçamento de verbas de gabinete, né? Então eu uso meu carro próprio, minha gasolina. Quando eu tenho uma agenda em Florianópolis ou em qualquer outra cidade, eu vou com recursos próprios, eu não uso as verbas de diárias, coloco a minha impressora. Então a gente faz um mandato modesto. E eu convido as pessoas a acompanharem pelas redes sociais, porque a gente também tem um trabalho forte de fiscalização com independência. Né? Então a gente sobe na tribuna para falar sobre aquilo que a gente acredita, sem ter rabo preso com ninguém. Às vezes a gente fala sobre temas polêmicos.
E eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir, né? Temas polêmicos. O blumenauense por si só é polêmico, né, cara? Impressionante, né? A gente olha lá os vídeos, enfim, cara, é um negócio que às vezes dá um negócio. Qual que foi a maior polêmica nesse 1 ano e pouco aí que tu se envolveu, digamos? Cara, eu acho que a maior polêmica foi quando eu assumi na posição de suplente. E eu fui o único a votar contra um projeto que falava sobre pobreza menstrual. Eu falei naquela oportunidade que era uma hipocrisia o que estava acontecendo, porque a Câmara de Vereadores ela não pode protocolar projetos que impactem no orçamento do município. E daí era uma campanha de pobreza menstrual que não era política nenhuma, sabe? Era, no meu ponto de vista, uma política para jogar para torcida, porque não distribuía absorvente. Era uma campanha, sabe? Certo. E levava as pessoas mais desavisadas a crer que teria uma campanha de distribuição. Sim. Só que o município não pode distribuir. Aliás, a Câmara não pode propor nada que impacte o orçamento do município, né? E daí eu votei contra, disse que aquilo ali era jogar para torcida. Eu apanhei bastante de muitos dos vereadores, eles ficaram nervosos com essa saia justa toda. Teve repercussão na mídia sobre esse voto polêmico. Mas sabe que de um tempo para cá eu tenho percebido, viu, André, que não dá pra gente comprar todas as brigas. A gente tem que escolher quais delas, né? Verdade. Então vamos desgastar o relacionamento com os demais vereadores com aquilo que vale a pena, né? Então, tá bom, eu acho que aquele projeto realmente era jogar pra torcida, mas deixa aprovar porque não tem relevância nenhuma mesmo. E daí vamos pro embate mesmo naquilo que é relevante. E daí eu fui pro embate no projeto que criava o Vale Alimentação. Também apanhei bastante na Câmara. Fiquei me sentindo mal por uns 3 dias, porque foi um negócio bem pessoalizado, assim, né? Mas faz parte. A cadeira, ela traz ônus e bônus. Então, não dá para achar que vai ser tudo mil maravilhas. A gente vai apanhar, a opinião pública vem para cima quando a gente faz algum voto que não é legal. E faz parte. Eu acho que quem tem medo não pode descer pro playground, né? É verdade. E a gente é forjado no fogo. Vamos sair mais fortes a partir de qualquer desafio que venha. Teve também a questão ali da CPI do transporte coletivo, né? Eu acho que também, eu lembro assim de você junto com o vereador Gilson até de saírem em protesto daquela, né? Porque as perguntas vocês não podiam fazer, já tinham que ser perguntas previamente feitas, né? Verdade, aquilo lá é porque assim, a gente não pôde participar como membro ativo da CPI, né? Foram vereadores, 2 do governo e um vereador independente, que é o vereador Alemão. E daí, como o governo tinha maioria, ele acaba ditando as diretrizes dessa CPI. E na sessão anterior, a gente teve a palavra para fazer questionamentos e aquela coisa toda bonita. Vereadores que não são membros, vereadores que estavam lá como convidados, participando também, tirando dúvidas, questionando. Só que, para nossa surpresa, na sessão seguinte de CPI, o nosso tempo tinha sido regulamentado de forma diferente. Então, o que tinha acontecido na sessão anterior não tinha mais acontecido naquela. E disseram que a gente teria só 1 minuto para formular todas as nossas perguntas, sem direito à réplica. Meu... Ou seja, existia espaço, inclusive, para o nosso questionário não ser respondido, porque não existe obrigação de responder as perguntas de um convidado, né? E daí a gente optou por não participar mais. A gente se retirou do plenário porque aquilo ali era sem sentido, né? E teve uma repercussão também. Eu lembro bem disso, viu? Que tu tinhas mais ou menos esquecido, eu lembrei disso. Sabe, André, e aquela foto com a máscara da pandemia de Covid lá, deu um teor de que a gente estava sendo censurado, e eu acho que a gente estava mesmo. Olha só. Vereador Diego Nazato, cara, é uma satisfação tê-lo aqui, tá no Blumencast, foi um episódio fantástico mesmo, assim, foi muito bacana te conhecer um pouquinho da tua vida, conhecer aí, né, um pouco daquilo que tu acredita, daquilo que tu leva todos os dias, né, pra comunidade, do que tu quer que a cidade também, de certa forma, viva. Eu acho que é importante a gente sempre acordar também todos os dias abertos a refletir, a ver que existem outras possibilidades, né? Que nem sempre a gente está certo, a gente precisa olhar um pouco para os lados também, abrir um pouco essa nossa visão. Eu acho que isso, né, o Partido Novo tem tentado propor, né, para o campo democrático. Tanto você quanto o colega Tuca também, acho que tem feito isso. E desejo sorte, né? Desejo aí sucesso, né, nessa nova empreitada aí, que vai ser com certeza um ano bem desafiador aí. E conte aí com o Blumencast, né, para que a gente possa ter outras conversas ao longo do tempo. André, eu agradeço demais pelo convite. Para mim foi uma honra participar desse bate-papo.
me coloco inteiramente à disposição. E eu gostaria até de deixar um pequeno lema aqui para a população. Como eu falei antes, você é o agente de mudanças. A maioria das pessoas não precisa de políticos para resolver os seus problemas do dia a dia. A maioria das pessoas é a solução do seu problema, né? E o próprio cargo de vereador, em muitos casos, ele não responde por aquilo que a pessoa queria. Às vezes você procura um vereador para tapar um buraco na sua rua, para trocar uma lâmpada em um poste, mas isso dá para você fazer por conta própria, de casa, no aplicativo da ouvidoria, uma ligação. Então vamos colocar os seus poderes na independência que eles merecem, né? Porque o vereador, ele é o fiscalizador. E se ele precisar estar tão próximo assim do poder executivo, será que ele vai fazer uma fiscalização 100% justa? Porque enquanto as pessoas demandarem dos vereadores coisas que são competência do Poder Executivo, eu acho que vai ter muito incentivo para o vereador se vender para o Poder Executivo. Isso que a gente vê na maioria das prefeituras do Brasil afora. Então, seja a mudança que você quer, vá atrás, siga a gente nas redes sociais e um abraço e sucesso para todo mundo do Blumencast. Aê, garoto. @Diego Nasato? @Diego.Nasato. Aí, Nasato é Nasato. Ah, eu achei que era com 2 T's. Essa é a versão correta porque eu pesquisei. Ah, garoto, aí ó, preparadíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado também, né, para vocês que acompanharam. Não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Eu acho que é muito importante, né, a conversa aqui, o debate que a gente teve. Eu acho que isso agrega, acrescenta muito, né, na nossa reflexão diária que a gente tem que fazer aqui, né, da gente como cidade, como blumenauense. Então, deixa o seu like também, deixa o seu comentário e a gente com certeza vai se ver na semana que vem com mais um episódio aí bacana do Blumencast, que é o podcast aqui de Blumenau. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tchau!